Olá pessoal, estamos hoje gravando aqui um vídeo para vocês com algumas dicas sobre crase. Não é nossa intenção esgotar o assunto, mas dar as principais dicas para você não errar aí no seu concurso, na sua prova, esse assunto. E desde já pedimos que você se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho das notificações, curta nosso vídeo, dê o seu like e compartilhe se você achar interessante para que outras pessoas também possam ter acesso. Você nos ajuda muito assim no canal. Hoje então falaremos sobre crase. Mas o que é mesmo crase? Observem a frase vou ao circo. Quando nós olhamos esse A e esse O, nós ficamos sabendo que o A é uma preposição e que o O é um artigo. Quando eu tenho uma palavra feminina depois dessa expressão, vou à praia, por exemplo, nós também temos uma preposição e um artigo. Só que, na verdade, nós não vamos dizer vou à praia. Eu junto esses dois As num som só. Essa união de duas letras iguais, dos dois As, formando um som só, nós vamos chamar de crase. Então, eu digo vou à praia. A crase, portanto, não é o acento que vai em cima. A crase é a união dos dois sons. O acento que vai em cima, nós vamos chamar de acento grave. Bom, e quando nós usamos esse acento indicativo de crase, então? Uma primeira possibilidade, e na verdade serve em quase todos os casos, é que quando a gente trocar o termo que está logo após essa crase por uma palavra masculina, deve surgir a expressão ao. Por exemplo, quando eu digo vou à festa, se eu trocar a palavra festa, que vem depois do a, por uma palavra masculina, aqui no caso vou ao circo, vejam que trocando por uma masculina apareceu para mim a expressão ao. Se apareceu essa expressão ao, é sinal de que eu devo usar crase aqui. Se ficar só o a, então não deve usar crase. Outro exemplo de acento indicativo de crase. Quando eu puder substituir esse a craseado, esse a com acento grave, eu puder trocar por para a, da ou na. E aqui vejamos então um exemplo. Vou à Bahia. Vou para a Bahia. Se eu posso trocar esse a Bahia por para a Bahia, é sinal de que eu uso a crase. Outro exemplo, acrescentei à lista. Se eu posso trocar esse a por na lista, é sinal de que vai crase também. O da, principalmente com o verbo ir, eu posso trocar o verbo pelo voltar e aí não há confusão. Se eu digo, por exemplo, vou a Paris e digo volto de Paris, significa que quando eu trocar o ir pelo voltar e ficar de, eu não vou usar crase. Agora, no caso, vou à Bahia, volto da Bahia, aqui nesse caso sim, como eu troquei por da, então vou à Bahia tem crase. Antes de horas também usa-se a crase. Por exemplo, sairei às 10 horas. Tem horas aqui, então vai crase. E quando não se usa a crase, então? Diante de substantivos masculinos, por exemplo, andar a cavalo, e aqui eu tenho essa observação que sempre quando for um substantivo masculino não tem crase, nunca vai crase na frente de substantivo masculino. Diante de verbos no infinitivo, por exemplo, voltei a estudar. Então, também não vai crase na frente dos verbos no infinitivo, porque eu não posso usar artigo aí também. Diante de datas, viajarei de 8 de janeiro a 10 de janeiro, por exemplo, aqui também não vai crase. Diante de substantivos femininos no plural sem o artigo, aqui nesse caso é favorável a prisões. Vejam que o a está no singular e prisões está no plural. Quando isso acontecer, mesmo sendo substantivo feminino, não vai crase. Só poderia ir crase se fosse as prisões, mas nunca o a no singular e a palavra feminina seguinte no plural. Também não vai crase na frente de pronomes pessoais ou de tratamento. Aqui no caso, perguntei a ela.
E eu até poderia trocar por uma palavra masculina, perguntei a ele, eu não digo ao ele, eu não uso o artigo e, portanto, não pode haver crase. Também não se usa crase na frente de um artigo indefinido. Por exemplo, pergunte a uma amiga. Uma, uns, umas não vão receber crase antes. Antes de pronomes indefinidos e demonstrativos também não. Não fale a ninguém. Também não se usa crase em locuções adverbiais compostas de palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, face a face e outras locuções adverbiais que têm palavras repetidas, não vai crase também. Então, aqui nesse caso, também não vai crase. Diante de nomes de cidades, estados ou países que são empregados sem artigo, nesse caso eu posso usar a regra do ir e voltar, mas também posso usar outros verbos, por exemplo, fui a Paris. Observem, venho de Paris, moro em Paris, passo por Paris. Em nenhum desses casos eu vou usar o artigo, então eu não posso ter crase porque não tem artigo. Antes de pronomes relativos quem e cujo, eu também não vou usar crase. Por exemplo, entrego a quem. Não vou usar crase. E é isso então, pessoal. Essas são as principais regras da crase. E se você quiser receber mais vídeos ou se quiser ajudar nosso canal, inscreva-se então no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê um like no nosso vídeo e compartilhe, que você nos ajuda muito. Obrigado e até a próxima!